E o projeto que propõe o adiamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por causa das enchentes que atingem o estado será votado em urgência na Câmara dos Deputados. O texto chegou hoje, inclusive, à casa, e a Carol Rosito tem as informações. É uma promessa, né, Carol, do presidente da Câmara de que propostas desse tipo sejam analisadas num prazo bastante curto. Oi, Juliana. Boa noite para você. Boa noite a todos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já estava sinalizando isso desde ontem, né, quando ele se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto. O texto, de fato, foi enviado hoje aqui à Câmara dos Deputados. Já tem até relator escolhido por Lira, o deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul. Foi um nome de consenso ali discutido entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara dos Deputados, né? O relator, passou o dia reunido com assessores legislativos para tentar distribuir o seu parecer o mais rápido possível. O texto também já foi protocolado no sistema da Câmara, sem modificações em relação à proposta, então, defendida pelo governo. Ou seja, o texto que vai ser apresentado logo mais aqui no plenário da Câmara dos Deputados é, de fato, essa que suspende por 3 anos a dívida do Rio Grande do Sul com a União, né? Isentando ali o Estado do pagamento desses juros. Até havia, Ju, durante a tarde, a gente conversando com a bancada gaúcha especialmente, a expectativa de uma tentativa de alteração a esse texto, colocar ali algo em relação à anistia dessa dívida pelo período dos 36 meses, mas a própria bancada acabou recuando pelo menos por hora, segundo a nossa apuração, até porque essa discussão poderia estender a tramitação, a discussão e o debate dentro do plenário. Essa não é a intenção da bancada gaúcha, que tem interesse direto na aprovação desse texto para conseguir dar esse alívio, né, esse respiro para o Estado, para conseguir investir esse recurso que será economizado de certa forma já no fundo de recuperação, ali nas obras de reconstrução para o Rio Grande do Sul. A expectativa é que o regime de urgência, essa urgência constitucional que veio junto com o texto, seja colocado em votação no plenário antes do início do mérito. Isso já tem um acordo ali, um consenso que deve acontecer também bastante rápido, para em seguida, então, colocar o texto de fato em votação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, estava reunido até agora há pouco com o presidente Lula lá no Palácio do Planalto. Foi convidado mais uma vez para uma reunião junto com o Rodrigo Pacheco. A informação que a gente tem é que essa reunião já acabou, portanto, o Lira deve estar voltando aqui para a Câmara assim que ele entrar aqui no Salão Verde, passar para dentro do plenário. Abre-se, então, a ordem do dia com já esse projeto pautado, viu? Tem outra proposta trancando a pauta, que deve ser analisada rapidamente também, mas com essa grande expectativa para colocar a urgência e o mérito do projeto que suspende a dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos, ainda em votação na noite desta terça-feira. A gente está acompanhando de perto, Ju, lembrando que se o texto passar aqui na Câmara, vai para o Senado com essa expectativa também de uma análise bem rápida, viu? Eu volto com você. Obrigada, Carol. A gente conta, inclusive, com a sua cobertura aí direto do Congresso Nacional. Voltando aqui para o estúdio, Pedro Venceslau, a gente acompanhou a construção desse projeto, que tem ali até um caminho para conseguir beneficiar outros estados que sejam eventualmente atingidos também por questões como essa do Rio Grande do Sul. Mas a parte da anistia não foi bem aceita pelo governo. Agora tem uma insistência ali dos parlamentares para que isso aconteça. Olha, foi uma negociação dura, né? O Fernando Haddad queria que a suspensão da dívida fosse de 2 anos, o governador Eduardo Leite queria a anistia. Então, eles procuraram ali um meio termo, e o meio termo foi uma anistia, uma suspensão, na verdade, de 3 anos. Suspensão essa que não vale apenas para o Rio Grande do Sul. Qualquer cidade, qualquer estado que entre numa situação de calamidade pública por questões climáticas também será beneficiado por esse mesmo objetivo, por esse mesmo modelo. A questão central do governo é que, se ele desse uma anistia para o governo do Rio Grande do Sul dessa dívida, ele abriu um precedente perigoso no momento em que a gente vê que situações climáticas como essa são cada vez mais comuns. Só no Rio Grande do Sul aconteceram 2 enchentes no período de poucos anos. E vem acontecendo situações de catástrofes climáticas no Brasil quase todos os anos. A gente viu que aconteceu em São Sebastião, em São Paulo, recentemente, aconteceu também no Nordeste,
Nordeste, aconteceu há alguns anos na região serrana do Rio de Janeiro. Então, o governo ele tem que estar preparado do ponto de vista fiscal para adotar uma medida como essa, porque amanhã vai acontecer uma catástrofe climática em outro estado e o governo vai ter que dar os mesmos benefícios para as mesmas cidades. Então, eles fizeram esse acordo vai ser votado de maneira muito célere. Os deputados do Colégio de Líderes esperavam que o governo já tivesse formatado esse PLC a tempo da reunião dos deputados hoje de manhã, não conseguiram, chegou um pouco atrasado, mas chegou e agora vai ser votado de maneira muito célere na Câmara e depois ser encaminhado para o Senado. Claro, há uma boa vontade de todos os deputados para que esse projeto passe o mais rápido possível, para que o Rio Grande do Sul tenha acesso a esses recursos. Fábio, a gente traz uma apuração importante aqui no site da CNN, da nossa analista Luísa Martins, que é a inserção do Supremo Tribunal Federal nessa discussão. Ela apurou que a Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul pediu ao Supremo Tribunal Federal e também ao Ministério da Fazenda a extinção dessa dívida do Rio Grande do Sul, assim como fez o próprio governador. Agora a gente tem a Suprema Corte nesse debate. Mas eu acho que aí é uma demanda mais da seção gaúcha da OAB, né? Então fazendo coro ao que disse o governador Eduardo Leite, mas acredito que tenha pouca chance de ter sucesso no Supremo. O Supremo tem sido muito cioso nas questões que envolvem o ajuste fiscal e essa eventual exceção que pode ser aberta para o Rio Grande do Sul pode, como disse o Pedro, ter um efeito replicado em outros estados, o que seria muito grave aí para o equilíbrio das contas públicas. O que a gente percebe nessa negociação é que na equipe econômica do governo já existe ali um diagnóstico de que esse primeiro pacote de ajuda ao Rio Grande do Sul, ali calculado em mais ou menos 11 bilhões, que seriam destinados a esse fundo contábil, né, esse adiamento do pagamento da dívida com a União, é apenas o primeiro dos pacotes que terão que ser liberados pelo governo para socorrer o estado atingido pelas chuvas. No governo do Rio Grande do Sul, existe ali um número mágico de 20 bilhões de reais para a recuperação do estado. Mas nos bastidores, o que a gente ouve de autoridades gaúchas é de que essa conta pode ser mais que o dobro, pode se aproximar de 50 bilhões de reais, porque a avaliação de estragos ela vai começar a ficar mais clara agora a partir das próximas semanas. O que se tem hoje é uma fotografia muito pouco lastreada em dados concretos, né? Em muita estimativa e pouca concretude. Então, como essa conta vai ficar muito maior, o que tudo indica, ao transcorrer, acho que não só desse ano, como nos próximos anos, a equipe econômica está fazendo uma negociação para não entregar tudo agora e deixar espaço para futuramente novos pacotes de ajuda ao Estado. Pelo menos é isso que eu tenho ouvido ali nos bastidores de Brasília.